Vamos agora para o quadro O que a Bíblia diz. Temos aqui a pergunta da nossa irmã Débora. Ela pergunta: o que fazer com uma irmã que só vai à igreja para pedir ajuda e não para buscar a Deus? O que fazer, pastor? Vamos responder com Romanos, capítulo 14, os 3 primeiros versículos, para o melhor entendimento dessa pergunta da nossa irmã. Romanos, capítulo 14, do versículo 1 em diante, né? Até o 3. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Então aqui esse texto nos fala a respeito de um momento na igreja de Roma, que Paulo está escrevendo, que existiam 2 grupos de pessoas. Aqueles que eram chamados fortes na fé e aqueles que eram fracos na fé. Por isso ele utiliza essa expressão enfermo na fé. Olha que expressão diferente que o apóstolo Paulo coloca. Pessoas que estavam vivendo na igreja, mas estavam com enfermidade na fé. Geralmente ouvimos enfermidade no corpo, mas aqui Paulo coloca enfermo na fé. Também devemos entender que ali nessa igreja havia os judeus e os gentios. Os judeus, eles tinham as suas regras de dieta, eles não comiam qualquer tipo de alimento. Eles também tinham os seus chamados dias de festas, dias de observação, e, por outro lado, existiam os gentios que não tinham nenhuma regra. E aqui, a palavra que Paulo utiliza, a palavra de tolerância para com os fracos na fé. E ele diz, recebei-o, isto é, acolhei-os. E no caso dessa pergunta da nossa irmã, ela está falando uma situação que realmente ocorre muitas das vezes, mas nós precisamos ter o cuidado de não sermos juízes dessas situações. Infelizmente, pode ocorrer de muitas pessoas se aproveitarem da bondade dos cristãos. Isso é muito comum. Mas nós temos que acolher, porque o verso 3, no seu final desse capítulo 14, que o pastor Miranda leu, porque Deus o recebeu por seu. Nós não sabemos até que ponto aquela pessoa ela está passando por um processo de conversão, né? Então, nós devemos ter a paciência e receber, e enquanto tivermos a possibilidade de ajudar, devemos ajudar. Tudo dentro também de um critério, de um bom senso. O grande teólogo Agostinho de Hipona, ele dizia assim, palavras sábias: nas coisas essenciais, o que são coisas essenciais? É a nossa salvação, é a nossa doutrina sã, saber que Jesus Cristo, ele se encarnou, que ele é Deus, que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, a doutrina da Trindade e muitas outras doutrinas que são fundamentais, nós devemos ter união. Isso não podemos abrir a mão nunca. Nas coisas não essenciais,
podemos dar o exemplo do que essa irmã está perguntando. Isso não é uma coisa essencial à nossa salvação. Então Agostinho dizia, nós devemos ter liberdade. Liberdade, o que significa? Não existe uma regra fixa, mas deve existir a liberdade. E ele concluía dizendo o seguinte, em todas as coisas, isso é, as essenciais e as não essenciais, devemos ter caridade, devemos ter amor. Então, o melhor, num caso como esse, mesmo às vezes quando somos enganados, podemos assim dizer, pessoas podem se aproveitar da nossa bondade, nós devemos demonstrar amor. Tem um texto também, o pastor João, capítulo 7, 24, que o próprio Senhor Jesus falou, né? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então nós não podemos julgar as intenções dos corações das pessoas que frequentam as nossas igrejas, né? Embora sabemos que algumas pessoas vêm atrás apenas de donativos, mas ela pode entrar dentro do salão de culto e ouvir a mensagem do Evangelho e se converter, né? Mesmo vindo a fim de receber alguma coisa, um donativo, pode ser ali acolhida e a pessoa dá uma mensagem de salvação e a pessoa ter um entendimento do Evangelho e se converter. Vamos dar então prosseguimento, pastor. Temos uma outra pergunta aqui. Uma pessoa que não quer se identificar, ele pede uma explicação sobre Eclesiastes, capítulo 8, e versículo 11. Ele gostaria que o pastor falasse alguma coisa sobre a tolerância, né? Eclesiastes, capítulo 8. Vamos ler aqui o texto. Versículo 11. Visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Aqui nós encontramos o que podemos ver uma certa impenitência, né? Visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra. Realmente, pessoas praticam essa má obra e parece que o juízo não vem. Existe da parte de Deus uma longanimidade, mas essa tolerância que o nosso ouvinte está se referindo, tudo aquilo que o homem semear, diz Gálatas capítulo 6, versos 6 e 7, isso também colherá. Então o coração dos filhos dos homens, por causa da sua natureza pecaminosa, está inteiramente disposto à prática do mal, isto é, a prática do salário do pecado. E, com certeza, um dia ele será cobrado, né? Ele será, de uma certa forma, vai haver essa cobrança, esse julgamento a respeito dessa parte que a nossa irmã ela está perguntando. Mas em tudo nós precisamos ter essa tolerância. Podemos nos lembrar do episódio em que o Senhor tratou com Pedro, né? Em João capítulo 21, quando o Senhor disse para Pedro, Pedro, tu me amas, durante 3 vezes, apacenta minhas ovelhas. E depois Jesus falou uma palavra forte para Pedro, que Pedro iria sofrer uma situação difícil na sua morte. E aí Pedro, vendo João, ele perguntou, e quanto a esse? Ele se preocupou com o seu companheiro.
E aí o Senhor respondeu para ele, olha, ele vai ter a sua definição. Não se preocupe com a situação dele, se preocupe com a sua. Então nós devemos nos preocupar, cada um de nós devemos nos preocupar com nossa vida espiritual e deixar a vida do outro irmão, que Deus também tem um plano na sua vida, né? Agora, o pastor aqui fala que quando não se executa logo o juízo sobre uma obra, o mal pode prevalecer e pode se ampliar. No caso, por exemplo, da igreja, né? Um erro cometido na igreja, um ato de indisciplina, e às vezes as pessoas falam, não, temos que ser tolerante, mas se o erro não for eliminado logo, quando há comprovação do erro, daquele ato, não é prejudicial, não pode trazer mais prejuízo. Igrejas, por exemplo, que não disciplinam, que vão tolerando o erro, vão tolerando o mal. Ah, não, vamos deixar fazer uma vista grossa para o erro. Isso cai aqui nesse texto aqui, isso é prejudicial, né? Porque o erro pode se propagar, pode a pessoa até piorar. O que o pastor tem a dizer sobre isso? Isso é um sinal também de uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela tem que praticar a disciplina. Por quê? A disciplina, ela vai trazer um bem-estar na vida da igreja. Se eu estou doente no meu corpo e se eu não retiro aquele tumor, vamos supor, que está no meu corpo, o que vai acontecer? Vai agravar. Então, muitas das vezes, assim como no corpo físico, isso exige uma cirurgia, exige um preparo operatório, depois um pós-operatório, isso também vale para a vida cristã. É importante retirar esse tumor para que o corpo ele não seja atingido em todo o seu estado, né? E o Senhor Jesus, ele nos deu essa recomendação lá em Mateus capítulo 18, que fala a partir do verso 15, ele nos fala a respeito desse agir, né? Como o irmão leu, se não executa logo o juízo sobre a má obra, né? 18:15, Mateus 18:15. Mateus 18:15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. E em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então tem 3 procedimentos que falam a respeito disso que a irmã está falando, visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, né? Essa má obra, como o irmão citou, o exemplo da igreja, precisamos tomar esse cuidado. O ideal sempre é o primeiro versículo 15, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende, entre ti e ele são só 2 pessoas, é algo particular, e dessa maneira, aquilo que nós falamos, se nas coisas não essenciais, liberdade. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas são muito melindradas
e se vamos falar alguma coisa com ela, ela fica toda melindrada, toda assim fragilizada e não quer ouvir. E isso não pode acontecer. Nós temos que ter essa liberdade, independente do nosso cargo na igreja, da nossa posição. Devemos ouvir e tentar, se tivermos errado, tentarmos nos corrigir. E depois passa para 2 ou mais testemunhas. E, por último, quando a coisa se torna público, tem que se comunicar à igreja. E essa repreensão, essa disciplina, sempre visa a pessoa se arrepender, reconhecer o seu erro e se consertar, né? Esse texto que o pastor leu aí, podemos ler também em Lucas capítulo 17, no versículo 3, é bem claro: olhai por vós mesmo, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, primeiro a pessoa tem que se arrepender. Então, essa correção, essa repreensão, quando uma pessoa erra, quando a pessoa é disciplinada, visa o quê? Levar a pessoa ao arrependimento. Se a pessoa se arrepender, realmente reconhecer e mudar de vida, sim. Mas, então, mostrando que a repreensão tem que produzir o quê? Um arrependimento. Por isso que Jesus manda disciplinar, não tolerar o erro. Para quê? Para ir purificando a igreja e para a pessoa também procurar se ajustar.